Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e hoje eu trago um vídeo muito importante aqui para o canal. Vamos falar um pouquinho sobre um dos temas mais importantes das ciências humanas, que afinal de contas, o que podemos esperar do futuro? Como vai ser o nosso futuro? Quando eu falo em nosso futuro, não falo do meu nem do seu, eu falo do futuro da sociedade de modo geral. E para pensar essa questão, eu trago um dos autores mais importantes nesse assunto, que é o sociólogo alemão Ulrich Beck, autor de vários livros, entre ele esse livro aqui que é muito especial, intitulado Sociedade do Risco. Quer saber um pouquinho mais sobre esse tema? Fiquem comigo! E antes de entrar no tema propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre quem é esse autor, quem afinal de contas é o Ulrich Beck. Beck nasceu em 1944, na cidade de Stolpo, na Alemanha, hoje parte da Polônia. A partir de 1966, estudou Sociologia, Filosofia, Psicologia, Ciência Política na Universidade de Munique. Em 72, terminou seu doutorado na mesma universidade e em 79 tornou-se professor catedrático. Mais tarde, lecionou nas universidades de Münster, em Bamberg. Em 92, se tornou professor de Sociologia e diretor do Instituto de Sociologia da Universidade de Ludwig Maximilian, em Munique. Também foi professor visitante no London School of Economics e, é claro, além de ser colaborador de diversos jornais, de diversas revistas por toda a Europa, ter participado de inúmeros programas para debater os rumos da sociedade, Beck deixou uma grande obra e veio a falecer em 2015. E sabem de uma coisa? Acompanhando o que está acontecendo no mundo, eu percebi que a obra de Beck é cada vez mais atual e é cada vez mais valiosa para a gente. Por isso eu trouxe ela aqui hoje para vocês. E antes de mais nada, já deixa eu pedir, se você está gostando do assunto, está gostando desse tema, se inscreve no canal, deixa um like. E é claro, o link para adquirir os livros que eu usei para fazer esse roteiro estão aqui embaixo na descrição. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre as ideias de Beck. Beck pode ser considerado, lado a lado de autores como Zygmunt Bauman, que aparece em vários momentos nesse canal, como um dos grandes teóricos da modernidade, ou seja, um dos grandes analistas daquilo que a modernidade é e daquilo que a modernidade estava se tornando. E como nós sabemos, uma das grandes promessas da modernidade, e sobretudo do advento da ciência, era que a partir da ciência e da modernidade, os homens esclarecidos estariam no controle da natureza através da ciência e no controle da sociedade através das ciências sociais. Um pensamento de que a ciência nos daria controle e previsibilidade. Nada mais ingênuo. E Beck, ou Ulrich Beck, é um dos primeiros autores a perceber o quanto essa promessa moderna de controle e de previsibilidade, de certa forma, era ingênua. Segundo esse autor, a sociedade, de modo geral, desde a sua existência, sempre conviveu com o risco. Por isso, o risco é permanente na história da humanidade. Mas até então, os riscos eram de ordem natural, ou seja, aquilo que ameaçava a existência dos seres humanos não era propriamente dito os mesmos seres humanos, mas sim a natureza, através de coisas imprevisíveis como tempestades, tornados, furacões, terremotos, enfim, surgimento de novas pragas, de novas doenças. Esses eram os riscos que a sociedade estava sujeita. Com o advento da ciência e com o desenvolvimento da técnica, nós não apenas fracassamos no sentido de controlar os riscos trazidos pela natureza, como criamos um leque muito maior de riscos que agora são trazidos pela própria ciência, ou seja, pelos próprios seres humanos. Riscos que eram impensáveis para sociedades passadas, como, por exemplo, poluição, tragédias nucleares, armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas, guerras virtuais, enfim, coisas que não eram imagináveis, hoje se tornam riscos tão reais, se não mais reais do que um risco de uma tempestade, de um furacão ou de um terremoto. E é claro que essa percepção de que não estamos mais no controle acaba criando uma sociedade, um certo desencanto das pessoas, um desencanto pela ciência, um desencanto pela sociedade. Esse desencanto aqui não pode ser entendido da mesma forma que pensava Weber, quando falava que uma sociedade desencantada era aquela sociedade que havia perdido a sua crença em seres místicos, mas sim uma sociedade desencantada no sentido de desiludida, no sentido de decepcionada. E quando a gente percebe que não está no controle, a gente acaba criando esse desencanto. E obviamente esse desencanto é pela sociedade, mas é também pela ciência. O que de certa forma, vamos pensar junto um pouquinho aqui, nos ajuda a entender
porque afinal de contas em 2021 temos tantos negacionistas científicos. É de certa forma um pouco desse desencanto. Mas tem coisas boas que podem nascer disso. Da mesma forma que essa percepção de que a sociedade está em risco, que nós não podemos controlar o risco, dá início a uma nova fase da modernidade, que o Ulrich Beck vai chamar de modernidade reflexiva. Uma modernidade que passa a se pensar cada vez mais, que passa a perceber que está cada vez mais em risco e que, portanto, não pode relaxar em momento algum. Essa sociedade é chamada por Beck de sociedade reflexiva, mas vai aparecer na literatura de outras formas. Alguns autores podem chamar de sociedade pós-moderna, outros, como Bauman, preferem chamar de modernidade líquida. É claro que cada um desses atores percebe nuances diferentes nessa fase da modernidade que a gente vive. Aqui o Beck chama de modernidade reflexiva. E com a modernidade reflexiva nasce também uma nova forma de sociedade, que aí então ele passa a chamar de sociedade global do risco. E o que é essa sociedade global do risco? É justamente uma sociedade onde cientistas, políticos, governos percebem que os riscos são constantes e que, para tanto, nós precisamos estar em constante vigilância. Percebe-se também que os modelos de previsibilidade, de cálculos de risco que nós tínhamos até o momento já não servem para mais nada. Portanto, a ciência precisa se reinventar o tempo inteiro e a política precisa se reinventar o tempo inteiro. Nessa pegada, inclusive, Beck chega a propor a existência de 3 qualidades de riscos, 3 tipos de riscos diferentes que nós estamos sujeitos o tempo inteiro. E quais são eles? A primeira categoria de risco ele chamou aqui de riscos globais irreparáveis. Seriam acidentes sobre os quais não basta a gente fazer um seguro que vai conseguir reparar os danos. Mas a verdade é acidentes que, se acontecerem, podem provocar mudanças irreversíveis na humanidade e na forma como a sociedade se organiza e vive. Imaginem nesse sentido uma tragédia nuclear. A gente pode pensar em todas as distopias que brincam sobre isso, né? Por exemplo, para a galera que gosta de games, jogos como Metro Exodus, né, onde a população é obrigada a morar no subterrâneo em decorrência de uma tragédia nuclear. A segunda categoria seria a exclusão do pós-tratamento precaucionário, ou seja, quando simplesmente os acidentes acontecem, a nossa vida segue, mas a gente jamais pode retomar a ser aquilo que nós éramos antes, não tem como voltar atrás. A gente precisa aprender a viver de um jeito completamente diferente. Poderíamos pensar como exemplo aqui mudanças climáticas irreversíveis, ou até mesmo o desenvolvimento de uma pandemia. Até pouco tempo atrás havia a ideia de que talvez nós nunca mais pudéssemos tirar as máscaras. Felizmente, com o advento das vacinas, já estamos pleiteando um futuro próximo que nós possamos voltar a andar sem máscara. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a pandemia foi um pouco isso. E a terceira categoria de riscos que nós estamos sujeitos, Beck chamou aqui de sem limites para o espaço e o tempo. Acidentes que simplesmente não podem ser previstos, nem no espaço, nem no tempo. Tragédias de proporções globais podem, de repente, acontecer em locais remotos, ou terem seu início em local remoto. Por exemplo, numa vila tradicional, com uma cultura tradicional, pode dar origem a uma mutação de um vírus que, de repente, pare a economia no mundo inteiro. E nesse sentido, galera, com a pandemia do novo coronavírus, a gente pode voltar à sociologia de Beck e entender que, afinal de contas, essa sociologia aqui funciona para nós como uma espécie de um grande aviso, né? Um aviso de que nossos modelos de cálculo são obsoletos, um aviso de que nós não estamos no controle e nós nunca estaremos no controle e por isso nós temos que estar o tempo inteiro preparados ou buscando estar preparados para enfrentar os riscos tradicionais e todos esses novos riscos que podem acontecer. Nas palavras do próprio Beck, cabe aos governos e aos cientistas reformularem as suas estratégias de controle e vigilância, sabendo sempre que nem a ciência, nem os políticos no poder estão em condição de definir ou controlar os riscos racionalmente. Pois é, essa é a grande obra do Beck, uma obra do final dos anos 80 e, como vocês podem ver, super atual, quase 40 anos depois. E se você chegou até aqui, gostou do conteúdo desse vídeo, quero muito que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aí falando o que você acha dessa ideia de uma sociedade global do risco. E é claro, peço de novo para você que queira ajudar o canal, clique no link abaixo, compre os livros citados aqui nesse vídeo. E no mais, um forte abraço a todos vocês e valeu!